desenvolvimento comercial e urbano acelerado a partir do século XI fez surgir na Europa uma nova realidade econômica e social. Alguns dogmas da Igreja, entretanto, condenavam certas práticas associadas ao comércio e à burguesia, tais como a usura, os juros e o lucro, criando desse modo certos obstáculos à expansão das novas atividades. Em decorrência disso, em algumas regiões da Europa começaram a surgir manifestações de insatisfação de setores mercantis em relação à Igreja. Ao mesmo tempo, ocorria revoltas camponesas contra a opressão da nobreza que abalavam o sistema feudal. Tais conflitos e tensões acabaram inevitavelmente envolvendo a Igreja, a qual exercia um forte controle ideológico sobre a população de um modo geral. Críticas à corrupção de setores do clero e ao luxo em que vivia o papado se propagavam com facilidade entre os camponeses oprimidos, levando a luta religiosa a assumir a forma de conflitos sociais. No plano político, os reis tinham interesse em reduzir o poder da Igreja, que tradicionalmente interferia em questões que os governantes consideravam de sua competência exclusiva. Uma convulsão religiosa daria a eles a oportunidade de confiscar os bens da Igreja. Alguns humanistas cristãos, como Erasmo de Roterdã, condenavam abertamente a imoralidade do clero e a pompa do culto, pregando uma religião mais simples, mais próxima do que consideravam o, entre aspas, espírito do evangelho. Para muitos católicos era condenável que alguns papas promovessem guerras, quebrassem o voto de castidade, vivessem em cortes luxuosas e trocassem por dinheiro a sagração de bispos e a indicação de cardeais. No começo do século XVI, o Papa Leão X, interessado em construir a Basílica de São Pedro em Roma, negociou com o banqueiro Jacob Figer a venda aos fiéis de documentos conhecidos como indulgências. Esses documentos garantiam o perdão dos pecados. Esse abuso do poder exercido pelo Papa provocou uma profunda revolta em um monge do Sacro Império Romano Germânico chamado Martinho Lutero. Nesse vídeo eu falarei sobre uma consequência direta dessa revolta, que é a Reforma Protestante. Esse vídeo é o segundo da série sobre a Idade Moderna. Que bom ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Lutero era professor de teologia em Wittenberg, cidade do Sacro Império, influenciado pelos escritos de São Paulo e Santo Agostinho. Desenvolveu a crença, diferente dos ensinamentos da Igreja, de que a salvação só depende da graça de Deus e o indivíduo a recebe por sua fé e não por suas ações. Em 1517, indignado com a venda de indulgências, Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um panfleto com 95 teses que denunciava o que ele considerava como sendo abusos da Igreja e proclamavam suas discordâncias em relação à orientação do papado. Pressionado pela alta cúpula da Igreja, ele recusou-se a se retratar e foi excomungado em 1520. Condenado também por Carlos V, que era imperador do Sacro Império, na chamada Dieta de Worms, que foi uma reunião de representantes dos vários principados que formavam o Sacro Império. Refugiou-se no castelo de Wartburg, local onde ele escreveu panfletos e traduziu a Bíblia para a língua germânica. As ideias de Lutero foram amplamente aceitas por diversos príncipes germânicos. Ansiosos por se libertar da interferência do Papa e do Imperador, eles aproveitaram a ocasião para confiscar terras da Igreja, tornando-as propriedade de seus estados. Em meio à crise, os camponeses se revoltaram diversas vezes contra a nobreza que os explorava. A principal revolta ocorreu entre 1524 e 1525. Essa revolta foi duramente reprimida e o seu líder, Thomas Müntzer, foi degolado em maio de 1525. Lutero, que nessa época era sustentado pelos príncipes, condenou os revoltosos. Em 1555, a Dieta de Augsburg, convocada para discutir as divergências levantadas por Lutero, resolveu que cada príncipe decidiria livremente a religião a ser adotada em seus domínios. Os
fundamentos do luteranismo haviam sido expostos em 1530 na Confissão de Augsburgo, que foi escrita por Melanchthon, que era discípulo de Lutero. Em resumo, os princípios da nova religião que até hoje formam a base de diversas confissões religiosas provenientes da Reforma eram os seguintes: a salvação só seria alcançada pela fé em Jesus Cristo, e não pelas ações dos indivíduos, nem pela mediação da Virgem Maria e dos santos. A relação entre o fiel e Deus deveria ser direta, sem a intermediação dos sacerdotes. Os pastores protestantes exerceriam um simples ministério a serviço da comunidade. Cada pessoa poderia ler e interpretar livremente a Bíblia sem a necessidade da interpretação da igreja. A Bíblia seria a única fonte da palavra de Deus. Já para os católicos, a palavra de Deus se conservou não só na Bíblia, mas também na tradição da igreja. O culto luterano é simples, ele é composto de salmos e da leitura da Bíblia. Lutero conservou apenas 2 dos 7 sacramentos do catolicismo, que são o batismo e a Eucaristia. Mesmo assim, na Eucaristia acreditava apenas na presença de Jesus no pão e no vinho, e não na transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, como ensina a igreja, ao insistir na capacidade que todos teriam de interpretar a Bíblia por sua própria conta, e ao proclamar que cada indivíduo estava em condições de se dirigir diretamente a Deus, sem precisar de intermediários para isso, Lutero inaugurou no plano religioso o que o Renascimento vinha fazendo no plano cultural, que é o individualismo do ser humano moderno. O protestantismo foi adotado em outras regiões da Europa com algumas variações. Na Suíça foi pregado primeiramente por Zwinglio na cidade de Zurique. Por volta de 1534, as ideias de Lutero foram assimiladas pelo francês Calvino, que lhes conferiu uma moral mais rígida e um culto mais simples. Nada de imagens nas igrejas, nem sacerdotes paramentados, apenas o fiel com a sua Bíblia orando a Deus. Para Calvino, a salvação depende somente de Deus, que escolhe previamente as pessoas que deverão ser salvas, o que é conhecido como doutrina da predestinação. Segundo Calvino, a predestinação era a decisão eterna de Deus pela qual ele determinou o que queria fazer com cada indivíduo. Assim, conforme o fim para o qual o indivíduo foi criado, dizemos que ele está predestinado para a morte ou para a vida. Perseguido por suas ideias, Calvino retirou-se para Genebra, na Suíça, onde sua pregação foi rapidamente aceita. Logo, o calvinismo foi adotado também na Inglaterra, na Escócia, nos Países Baixos e na própria França. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII pediu ao Papa autorização para divorciar-se de Catarina de Aragão, com o objetivo de se casar com Ana Bolena, que era uma dama da corte. O Papa não concordou, pois o casamento católico é indissolúvel. A divergência levou o rei a romper com o papado e fundar uma nova igreja. Mas Henrique foi movido também por motivos políticos, que era a necessidade de escapar ao controle do Papa e submeter a igreja ao Estado, e interesses econômicos, que era o desejo de tomar os bens da igreja. Em 1534, pelo ato de supremacia, o rei criou a igreja anglicana, da qual passou a ser o chefe. O culto, entretanto, não foi modificado. Em 1549, já sob o reinado de Eduardo VI, que era filho de Henrique VIII, foi criado o primeiro livro de orações. Em 1553, Eduardo suprimiu a missa e autorizou o casamento dos padres. A reforma anglicana assumiu sua forma definitiva sob o reinado de Elizabeth I, também filha de Henrique VIII. Em 1563, Elizabeth promulgou a Lei dos 39 Artigos, que adotou a doutrina calvinista, conservando, porém, parte da hierarquia e do cerimonial católico. O chefe da igreja, contudo, continuou sendo o rei ou a rainha, conforme o caso. A igreja católica ficou muito enfraquecida com a expansão do protestantismo. Uma de suas respostas a esse avanço foi a formação da Companhia de Jesus,
fundada pelo espanhol Inácio de Loyola em 1534. Concebida segundo um modelo militar, a companhia formava seus membros, os jesuítas, como soldados de Cristo. O fortalecimento dos tribunais da Inquisição foi outra medida importante para o controle dos fiéis católicos. Esses tribunais julgavam e puniam o que consideravam como sendo desvios dos dogmas da Igreja, procurando impedir a difusão da reforma em regiões sob sua jurisdição, principalmente Espanha, Península Itálica e Portugal. Em 1543 foi criada a Congregação do Índex, que publicava listas de livros proibidos aos católicos. Entre 1545 e 1563, representantes da Igreja Católica de toda a Europa se reuniram no Concílio de Trento. Convocado pelo Papa, o conclave tomou decisões que objetivavam colocar a Igreja em condições de enfrentar a propagação do protestantismo. O processo que então teve início é conhecido como Contra-Reforma. A autoridade do Papa foi fortalecida, reafirmou-se a doutrina tradicional, estabeleceu-se a disciplina e fixou-se uma idade mínima para o exercício das funções eclesiásticas. Foram criados também os seminários, que eram escolas destinadas a dar formação adequada aos padres. Para os fiéis, foi instituído um catecismo com um resumo da doutrina e um missal com orações e leituras bíblicas. Paralelamente, foram definidas medidas em 3 frentes que envolviam a recuperação para o catolicismo de áreas sob influência protestante, com a criação de colégios voltados para o ensino primário, equivalente ao primeiro ciclo do ensino fundamental, e para a formação católica das novas gerações. O resultado foi a reconquista de grande número de fiéis na Renânia, na Alemanha atual, no sul dos Países Baixos e na Polônia. No que diz respeito à difusão do catolicismo entre povos não cristãos por meio da catequese, destacou-se a Companhia de Jesus, que instalou missões em outros continentes, sobretudo no Extremo Oriente e na América Espanhola e Portuguesa, assim como foi feita a reativação dos tribunais da Inquisição para impedir que o protestantismo penetrasse em países ou regiões ainda não atingidas, a exemplo da Espanha e de Portugal. No próximo vídeo eu falarei sobre as grandes navegações. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo, é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre as grandes navegações. Um grande abraço e tchau, tchau.